Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 28. Estranhezas. O que você está planejando, marido? Perguntou File. Eles estavam de volta à tenda, após a negociação com os mantos brancos. As ações de Perrin a surpreenderam, o que era revigorante, mas também perturbador. Ele tirou o casaco. Sinto um cheiro estranho no vento, File. Algo que nunca senti antes. Ele hesitou, olhando para ela. Não há lobos. Nenhum lobo. Não consigo sentir nenhum por perto, disse Perrin, com um olhar distante. Havia alguns antes. Agora sumiram. Você disse que eles não gostam de ficar perto das pessoas. Ele tirou a camisa, expondo um peito musculoso coberto de pelos castanhos e cacheados. Havia poucos pássaros hoje, poucas criaturas no mato. Que a luz queime aquele céu. É isso que está causando isso ou é outra coisa? Ele suspirou, sentando-se no catre de dormir deles. Você vai lá? Perguntou File. Tem alguma coisa errada, repetiu ele. Preciso descobrir o que puder antes do julgamento. Pode haver respostas no sonho do lobo. O julgamento. Perrin, não gosto dessa ideia. Você está brava com Maiden. Claro que estou brava com Maiden, disse ela. Elas tinham passado por Malden juntas, e ela não tinha contado a File que era a rainha do maldito Andor. Isso fazia File parecer uma idiota, como uma fanfarrona de cidade pequena, exaltando sua habilidade com a espada na frente de um mestre da espada que passava. Ela não sabia se podia confiar em nós, disse Perrin. Parece que ela estava fugindo de um dos abandonados. Eu também teria me escondido. File olhou feio para ele. Não me olhe assim, disse ele. Ela não fez isso para te fazer parecer mal, File. Ela tinha os motivos dela. Deixa pra lá. Isso a fez se sentir um pouco melhor. Era tão bom que ele se defendesse agora. Bem, isso me faz pensar em quem Lini vai se revelar. Alguma rainha Seanchan. Mestre Gil, o rei de Arad-Doman escondido. Perrin sorriu. Suspeito que sejam os assistentes dela. Gil é quem diz ser, pelo menos. Balver provavelmente está tendo um ataque por não ter descoberto isso. Aposto que ele descobriu, disse File, ajoelhando-se ao lado dele. Perrin, eu falei sério sobre este julgamento. Estou preocupada. Não vou me deixar enganar, disse ele. Só disse que assistiria ao julgamento e daria a eles a chance de apresentar provas. Então qual é o sentido? Disse File. Isso me dá mais tempo para pensar, disse ele, e talvez me impeça de ter que matá-los. O capitão deles, Damodred, tem algo nele que cheira melhor do que muitos outros. Não é tomado pela raiva ou pelo ódio. Isso trará nosso povo de volta e me permitirá defender meu lado. É bom para um homem poder se expressar. Talvez seja disso que eu precisava, todo esse tempo. Bem, tudo bem, disse File. Mas, no futuro, por favor, considere me avisar sobre seus planos. Vou, disse ele, bocejando e se recostando. Na verdade, só me ocorreu no último momento. File conseguiu conter a língua com alguma dificuldade. Pelo menos algo de bom havia saído daquela conversa. Ela observara Berelain quando conhecera Damodred e raramente vira os olhos de uma mulher brilharem tanto. File talvez pudesse se beneficiar disso. Ela olhou para baixo. Perrin já roncava baixinho. Perrin se viu sentado com as costas apoiadas em algo duro e liso. O céu escuro demais, quase maligno, do sonho do lobo fervilhava acima da floresta, que era uma mistura de abetos, carvalhos e folhas de couro. Ele se levantou, virou-se e olhou para onde estivera encostado. Uma enorme torre de aço se estendia em direção ao céu turbulento. Reta demais, com paredes que pareciam uma única peça de metal sem emendas, a torre exalava uma sensação completamente sobrenatural. Eu te disse que este lugar era maligno, disparou Hopper, sentando-se de repente ao lado de Perrin. Filhote tolo. Eu não vim aqui por escolha própria, protestou Perrin. Eu acordei aqui. Sua mente está focada nisso, disse Hopper. Ou a mente de alguém com quem você está conectado. Mate, disse Perrin, sem entender como sabia. As cores não apareceram. Nunca apareceram no sonho do lobo. Um filhote tão tolo quanto você, talvez mais tolo.
Hopper exalava um cheiro incrédulo, como se não quisesse acreditar que aquilo fosse possível. Venha, o lobo enviou. Ele voltou. O que? Hopper desapareceu. Perrin o seguiu com a testa franzida. Agora ele conseguia sentir facilmente o cheiro de onde Hopper havia ido. Eles apareceram na Gerrana Road, e aquela estranha parede de vidro violeta estava lá novamente, cortando a estrada ao meio, estendendo-se alto no ar e à distância em ambas as direções. Perrin caminhou até uma árvore. Seus galhos nos pareciam presos no vidro, imóveis. Hopper andava de um lado para o outro. Já vimos isso antes, ele enviou. Há muito, muito tempo. Tantas vidas atrás. O que é isso? Coisa de homens. O envio de Hopper incluía imagens confusas. Discos voadores e brilhantes. Estruturas de aço impossivelmente altas. Coisas da Era das Lendas. Hopper não entendia a utilidade delas, assim como não entendia a utilidade de uma carroça ou de uma vela. Perrin olhou para a estrada. Não reconheceu aquele trecho de Guelda. Devia ser mais para perto de Lugard. O muro havia aparecido em um lugar diferente do que da última vez. Com um pensamento lhe ocorrendo, Perrin avançou pela estrada em alguns saltos. A 100 passos de distância, olhou para trás e confirmou suas suspeitas. Aquele vidro não formava uma parede, mas uma enorme cúpula. Translúcido, com um tom violeta, parecia se estender por léguas. Hopper se moveu como um borrão, parando ao lado dele. Temos que ir. Ele está lá dentro, não está? Perguntou Perrin. Ele estendeu a mão. Dançarino de carvalho, faíscas e sem limites estavam perto. À frente, dentro do domo. Eles responderam com envios rápidos e frenéticos, caçando e sendo caçados. Por que eles não fogem? Perguntou Perrin. Hopper enviou confusão. Vou até eles, disse Perrin, se apressando para ir em frente. Não aconteceu nada. Perrin sentiu uma pontada de pânico no estômago. O que havia de errado? Tentou novamente, desta vez tentando se lançar para a base do domo. Funcionou. Ele chegou num piscar de olhos, aquela superfície vítrea erguendo-se na face de um penhasco à sua frente. É esta cúpula, pensou. Está me bloqueando. De repente, ele entendeu a sensação de aprisionamento que os lobos haviam enviado. Eles não conseguiam escapar. Era esse o propósito deste domo, então? Capturar lobos para que o matador pudesse matá-los. Perrin rosnou, aproximando-se da superfície do domo. Ele não conseguiria passar por ali imaginando-se ali, mas talvez pudesse atravessá-lo por meios mais mundanos. Levantou a mão e hesitou. Não sabia o que aconteceria se tocasse a superfície. Os lobos enviaram imagens de um homem vestido de preto e couro, com o rosto severo e enrugado e um sorriso nos lábios enquanto atirava flechas. Ele cheirava mal, muito mal. Também cheirava a lobos mortos. Perrin não podia deixá-los ali. Assim como não podia deixar o mestre Gil e os outros para os mantos brancos. Furioso com o matador, ele tocou a superfície do domo. Seus músculos perderam a força de repente. Pareciam água, suas pernas incapazes de sustentá-lo. Ele caiu no chão, com força. Seu pé ainda tocava a cúpula, atravessando-a. A cúpula parecia não ter substância. Seus pulmões não funcionavam mais, inflar o peito era muito difícil. Em pânico, imaginou-se em outro lugar, mas não adiantou. Estava preso, tão certo quanto os lobos. Um borrão cinza prateado surgiu ao lado dele. Já os agarrou seu ombro. Quando Hopper o puxou para fora da cúpula violeta, Perrin imediatamente sentiu suas forças retornarem. Ele ofegou. Filhote tolo, Hopper enviou. Você os deixaria, disse Perrin, com a voz rouca. Não foi tolice cavar o buraco. Foi tolice não me esperar caso as vespas aparecessem. Hopper virou-se para a cúpula. Me ajudem se eu cair. Ele avançou lentamente e encostou o focinho na cúpula. Hopper tropeçou, mas se endireitou e continuou lentamente. Do outro lado, ele desabou, mas seu peito continuou a se mover. Como você fez isso? Perguntou Perrin, levantando-se. Eu sou eu. Hopper como ele se via, o que era idêntico a quem ele era. E também aromas de força e estabilidade. O truque, ao que parecia, era ter controle total sobre quem você era. Como muitas coisas no sonho do lobo, a força da imagem mental de alguém era mais poderosa do que a substância do mundo em si. Venha, Hopper enviou. Seja forte, passe. Tenho uma ideia melhor, disse Perrin, levantando-se. Ele avançou a toda velocidade. Bateu na cúpula violeta e imediatamente ficou mole,
mas seu impulso o levou para o outro lado, onde rolou até parar. Ele gemeu, com o ombro dolorido e o braço raspado. Filhote tolo, Hopper mandou. Você precisa aprender. Agora não é a hora, disse Perrin, levantando-se. Temos que ajudar os outros. Flechas ao vento, grossas, negras, mortais. A risada do caçador. O cheiro de um homem rançoso. O assassino estava ali. Hopper e Perrin correram pela estrada, e Perrin descobriu que podia aumentar a velocidade dentro do domo. Hesitante, tentou saltar para frente com pensamento, e funcionou. Mas quando tentou se lançar para fora, nada aconteceu. Portanto, a cúpula era uma barreira. Dentro dela, ele podia se mover livremente, mas não podia se mover para um lugar fora dela imaginando-se em outro lugar. Ele tinha que atravessar a parede da cúpula fisicamente se quisesse sair. Dançarino do Carvalho, Infinito e Faíscas estavam à frente. E Matador também. Perrin rosnou, mensagens frenéticas o inundaram. Floresta escura. Matador. Ele parecia tão alto para os lobos, um monstro sombrio com o rosto esculpido como se fosse de rocha. Sangue na grama. Dor, raiva, terror, confusão. Sparks estava ferido. Os outros dois pulavam para frente e para trás, provocando e distraindo o Matador enquanto Sparks rastejava em direção à borda do domo. Cuidado, touro jovem, Hopper enviou. Este homem caça bem. Ele se move quase como um lobo, embora tenha algo errado. Vou distraí-lo. Você fica com Sparks. Você tem braços. Você carrega. Havia mais por trás do envio do que isso, é claro, a idade e a experiência de Hopper, Perrin ainda um filhote. Perrin cerrou os dentes, mas não discutiu. Hopper era mais experiente do que ele. Eles se separaram, e Perrin estendeu a mão para Sparks, encontrando-o, escondido entre as árvores, indo direto para lá. O lobo marrom escuro tinha uma flecha cravada na coxa e gania baixinho, deixando um rastro de sangue enquanto rastejava. Perrin ajoelhou-se rapidamente e puxou a flecha. O lobo continuou a ganir, cheirando a medo. Perrin ergueu a flecha. Ela cheirava mal. Enojado, jogou-a de lado e pegou o lobo. Algo estalou por perto, e Perrin girou. Bundle saltou entre duas árvores, cheirando ansioso. Os outros dois lobos estavam levando o Matador para longe. Perrin se virou e correu em direção à borda mais próxima do domo, carregando Sparks. Ele não conseguiu pular diretamente para a borda do domo porque não sabia onde ficava. Ele irrompeu das árvores, com o coração disparado. O lobo em seus braços pareceu ficar mais forte à medida que deixavam a flecha para trás. Perrin correu mais rápido, usando uma velocidade que parecia imprudente, avançando centenas de passos com uma velocidade vacilante. A parede do domo se aproximou e ele parou. De repente, o Matador apareceu, parado diante dele, com o arco em punho. Usava uma capa negra que o envolvia, não sorria mais, e seus olhos estavam furiosos. Ele se soltou. Perrin se moveu e não viu onde a flecha caiu. Ele apareceu no lugar onde havia entrado pela primeira vez no domo. Deveria ter ido para lá primeiro. Ele se lançou através do domo violeta, desabando do outro lado, fazendo Sparks cair. O lobo latiu. Perrin bateu com força. Jovem touro. Sparks enviou uma imagem do Matador, escuro como uma nuvem de tempestade, parado bem dentro da barreira com o arco em punho. Perrin não olhou. Mudou de posição, lançando-se para as encostas do Monte do Dragão. Uma vez lá, levantou-se de um salto, ansioso, com o martelo aparecendo em sua mão. Grupos de lobos próximos enviaram saudações. Perrin os ignorou por um instante. Matador não o seguiu. Depois de alguns momentos tensos, Hopper apareceu. Os outros escaparam, perguntou Perrin. Eles estão livres, ele enviou. Sussurrador está morto. O envio mostrou o lobo, do ponto de vista dos outros na matilha, sendo morto momentos após o domo aparecer. Sparks havia levado uma flechada enquanto ele se aconchegava ao lado dela em pânico. Perrin rosnou. Ele quase pulou para confrontar o Matador novamente, mas um aviso de Hopper o impediu. Cedo demais. Você precisa aprender. Não é só ele, disse Perrin. Preciso dar uma olhada na área ao redor do meu acampamento e dos mantos brancos. Algo cheira mal lá no mundo desperto. Preciso ver se há algo estranho lá. Estranho. Hopper enviou a imagem do domo. Provavelmente está relacionado. As duas estranhezas pareciam ser mais do que mera coincidência. Procure outra hora. O caçador é forte demais para você. Perrin respirou fundo.
Tenho que enfrentá-lo eventualmente, Hopper. Agora não. Não, concordou Perrin. Agora não. Agora praticamos. Ele se virou para o lobo. Como faremos todas as noites até que eu esteja pronto? Rodel Ituralde rolou em seu catre, com o pescoço encharcado de suor. Será que Saldaia sempre fora tão quente e úmida? Ele ansiava por seu lar, pelas brisas frescas do oceano de Bandar Eban. As coisas pareciam erradas. Por que a cria das sombras não atacou? Centenas de possibilidades se agitavam em sua mente. Estariam esperando por novas armas de cerco? Estariam eles explorando florestas para construí-las? Ou seus comandantes estariam satisfeitos com um cerco? A cidade inteira estava cercada, mas devia haver Trollocs suficientes para dominá-la agora. Eles começaram a tocar tambores. A toda hora. Tum, tum, tum. Constantemente, como o batimento cardíaco de um animal enorme, a própria grande serpente, serpenteando pela cidade. A aurora começava a brilhar lá fora. Ele só se recolhera bem depois da meia-noite. Dunin, que comandava a vigília matinal, ordenara que Ituralde não fosse perturbado até o meio-dia. Sua tenda ficava em um nicho sombreado no pátio. Ele queria ficar perto da muralha e recusará uma cama. Fora uma tolice. Embora uma cama de lona tivesse sido suficiente para ele em anos anteriores, ele não era tão jovem quanto antes. Amanhã, ele se mudaria. Agora, ele disse a si mesmo, durma. Não foi tão fácil assim. A acusação de que ele era um jurado do dragão o deixou perturbado. Em Ara-Doma, ele lutava por seu rei, alguém em quem acreditava. Agora, lutava em terra estrangeira por um homem que conhecera apenas uma vez. Tudo por causa de um pressentimento. Leve, mas quente. O suor escorria pelas suas bochechas, causando coceira no pescoço. Não deveria estar tão quente tão cedo. Não era natural. Aqueles tambores queimando, ainda batendo. Ele suspirou, saindo do catre úmido de suor. Sua perna doía. Já fazia dias. Você é um velho, Rodel, pensou ele, tirando a roupa íntima suada e vestindo uma recém-lavada. Enfiou as calças nas botas de montaria de cano alto. Vestiu uma camisa branca simples com botões pretos, seguida de seu casaco cinza, abotoado até o colarinho. Ele estava prendendo a espada quando ouviu passos apressados do lado de fora, seguidos de sussurros. A conversa ficou acalorada, e ele saiu no momento em que alguém disse, Lord Ituralde vai querer saber. Sabe de uma coisa? Perguntou Ituralde. Um mensageiro discutia com seus guardas. Os três se viraram para ele, envergonhados. Sinto muito, meu senhor, disse Conel. Fomos instruídos a deixá-lo dormir. Um homem que consegue dormir neste calor deve ser meio lagarto, Conel, disse Ituralde. Rapaz, qual é a palavra? Capitão Ioeli está na muralha, senhor, disse o jovem. Ituralde reconheceu o jovem. Ele estava com ele desde o início da campanha. Ele disse que você deveria vir. Ituralde assentiu. Pousou a mão no braço de Conel. Obrigado por me observar, velho amigo, mas esses ossos não são tão frágeis quanto você pensa. Conel assentiu, corando. O guarda se posicionou atrás dele enquanto Ituralde atravessava o pátio. O sol já havia nascido. Muitas de suas tropas estavam acordadas. Muitas. Ele não era o único com dificuldade para dormir. No topo da muralha, ele foi recebido por uma visão desanimadora. Na terra moribunda, milhares e milhares de Trollocs acampavam, queimando fogueiras. Ituralde não gostava de pensar de onde vinha lenha para aquelas fogueiras. Esperava que todos os colonos e aldeões próximos tivessem atendido ao chamado para evacuar. Ioeli estava agarrado à pedra meada da muralha, ao lado de um homem de casaco preto. Deep Badar era o mais velho entre os Ashamen que Altor lidera, um dos três únicos que usavam tanto o dragão quanto os broches da espada no colarinho. O Andorano tinha um rosto achatado e cabelos negros longos. Ituralde às vezes ouvirá alguns dos homens de casaco preto murmurando entre si, mas Deep não. Ele parecia estar em total controle. Ioeli não parava de olhar para o Ashamen. Ituralde não se sentia confortável com homens que pudessem canalizar. Mas eles eram uma ferramenta excelente e não o haviam decepcionado. Ele preferia deixar que a experiência, em vez dos boatos, o guiasse. Lord Ituralde, disse Deep. O Ashamen nunca saudou Ituralde, apenas Altor. O que foi? Perguntou Ituralde, examinando as hordas de Trollocs. Eles não pareciam ter mudado desde que ele se deitara. Seu homem diz que é capaz de brincar com alguma coisa, disse Ioeli. Lá fora.
Eles têm canalizadores, Lord Ituralde, disse Deep. Suspeito que sejam pelo menos 6, talvez mais. Homens, já que consigo sentir o poder que exercem, fazendo algo poderoso. Se eu olhar de soslaio para os acampamentos distantes, acho que às vezes consigo ver tramas, mas pode ser minha imaginação. Ituralde praguejou. Era isso que eles estavam esperando. O quê? Yoeli perguntou. Com o Ashamen deles. Eles não são Ashamen, disse Deep fervorosamente. Então está bem. Com seus próprios canalizadores, eles podem derrubar este muro tão facilmente quanto derrubar uma pilha de blocos. Yoeli. Aquele mar de Trollocs vai invadir e encher suas ruas. Não enquanto eu estiver de pé, disse Deep. Gosto da determinação em um soldado, Deep, disse Ituralde, mas você parece tão exausto quanto eu. Deep lançou-lhe um olhar furioso. Seus olhos estavam vermelhos pela falta de sono, e ele cerrou os dentes, os músculos do pescoço e do rosto tensos. Ele encontrou os olhos de Ituralde e respirou fundo e com força. Você está certo, disse Deep. Mas nenhum de nós pode fazer nada a respeito. Ele ergueu a mão, fazendo algo que Ituralde não conseguia ver. Um clarão de luz vermelha surgiu sobre sua mão, o sinal que ele usava para atrair os outros para si. Preparem seus homens, general, capitão. Não vai demorar muito. Eles não podem continuar a deter esse tipo de poder sem consequências. Yoeli assentiu e saiu apressado. Ituralde pegou o braço de Deep, chamando sua atenção. Vocês, Ashamen, são um recurso importante demais para perder, disse Ituralde. O dragão nos enviou aqui para ajudar, não para morrer. Se esta cidade cair, quero que vocês levem os outros e todos os feridos que puderem e saiam. Entenderam, soldado? Muitos dos meus homens não vão gostar disso. Mas você sabe que é para o seu bem, disse Ituralde. Não sabe. Deep hesitou. Sim. Você está certo, como sempre. Eu os tirarei daqui. Ele falou em voz baixa. Esta é uma resistência sem esperança, meu senhor. Seja lá o que estiver acontecendo lá fora, será mortal. Me irrita sugerir isso, mas o que você disse sobre meu Ashamen se aplica aos seus soldados também. Vamos fugir. Ele disse a palavra fugir com amargura. Os saldianos não partiriam conosco. Eu sei. Ituralde refletiu. Por fim, balançou a cabeça. Cada dia que nos atrasamos aqui em cima mantém esses monstros um dia a mais longe da minha terra natal. Não, eu não posso ir, Deep. Este ainda é o melhor lugar para lutar. Você viu como aqueles prédios são fortificados. Podemos ficar lá dentro por alguns dias, separados, manter o exército ocupado. Então meu Ashamen poderia ficar e ajudar. Você tem suas ordens, filho. Siga-as. Entendeu? Deep fechou a boca com força e assentiu brevemente. Eu vou levar. Ituralde não ouviu o resto. Houve uma explosão. Ele não sentiu que chegava. Estava parado com Deep no momento, depois ao redor de si no chão da passarela, o mundo estranhamente silencioso ao seu redor. Sua cabeça gritava de dor e ele tossiu, erguendo a mão trêmula para encontrar o rosto sangrando. Havia algo em seu olho direito, queimava de dor quando ele piscava. Porque tudo estava tão silencioso. Ele rolou, tossindo novamente, o olho direito fechado com força, o outro lacrimejando. A parede terminava a poucos centímetros dele. Ele engasgou. Um pedaço enorme da muralha norte simplesmente desaparecera. Ele gemeu, olhando para o outro lado. Deep estava parado ao lado dele. Ele encontrou o Ashaman caído na muralha próxima, com a cabeça sangrando. Sua perna direita terminava em um rasgo irregular de carne e osso quebrado acima de onde deveria estar o joelho. Ituralde praguejou e cambaleou para frente, caindo de joelhos ao lado do homem. Sangue se acumulava sob Deep, mas ele ainda se contorcia. Vivo! Preciso soar o alarme. Alarme! Aquela explosão já teria sido alarme suficiente. Dentro da muralha, prédios foram demolidos, esmagados por pedras que voavam em jatos para longe do buraco. Lá fora, Trollocs avançavam a passos largos, carregando balsas para atravessar o fosso. Ituralde arrancou o cinto do Ashamen e o usou para amarrar sua coxa. Era tudo o que conseguia pensar em fazer. Sua cabeça ainda latejava por causa da explosão. A cidade está perdida. Luz. Está perdida, assim, de repente. Mãos o ajudavam a se levantar. Atordoado, ele olhou ao redor. Conel,
Ele havia sobrevivido à explosão, embora seu casaco estivesse em pedaços. Ele puxou Ituralde para longe enquanto 2 soldados levavam Deep. Os minutos seguintes foram confusos. Ituralde desceu cambaleando as escadas, quase caindo de cabeça a 4,5 metros de distância, no calçamento. Apenas as mãos de Conel o impediram de cair. E então, uma tenda grande e aberta. Ituralde piscou. Um campo de batalha não deveria ser tão silencioso. Um frio glacial o invadiu. Ele gritou. Sons agrediram seus ouvidos e sua mente. Gritos, pedras quebrando, trombetas soando, tambores pulsando. Homens morrendo. Tudo o atingiu de uma vez, como se tampões tivessem sido arrancados de seus ouvidos. Ele se sacudiu, ofegante. Estava na tenda dos doentes. Antail, o Ashman quieto e de cabelos ralos, estava acima dele. Leve, mas Ituralde se sentia exausto. A falta de sono se misturava à tensão de ser curado. Enquanto os sons da batalha o consumiam, ele sentiu suas pálpebras pesadas e traiçoeiras. Lord Ituralde, disse Antail, tem uma trama que não o deixará bem, mas o fará pensar que está bem. Pode ser prejudicial a você. Quer que eu prossiga? Eu, disse Ituralde. A palavra saiu como um murmúrio. Ele. Sangue e cinzas sangrentas, murmurou Antail. Ele estendeu a mão. Outra onda de poder percorreu Ituralde. Foi como uma vassoura passando por ele, afastando todo o cansaço e confusão, restaurando seus sentidos e fazendo sentir como se tivesse tido uma noite de sono perfeita. Seu olho direito não doía mais. Havia algo persistente, bem no fundo, uma exaustão em seus ossos. Ele podia ignorar isso. Sentou-se, inspirou e expirou, e então olhou para Antail. Essa sim é uma trama útil, filho. Você devia ter me dito que conseguia fazer isso. É perigoso, repetiu Antail. Mais perigoso do que a versão feminina, pelo que me disseram. Em alguns aspectos, mais eficaz. Você está trocando o estado de alerta agora por uma exaustão mais profunda depois. Mais tarde, não estaremos no meio de uma cidade que está caindo nas mãos dos Trollocs. Se a luz quiser, pelo menos. Deep. Eu cuidei dele primeiro, disse Antail, gesticulando para o Ashman deitado em uma cama próxima, com as roupas chamuscadas e o rosto ensanguentado. Sua perna direita terminava em um coto cicatrizado, e ele parecia estar respirando, embora inconsciente. Conel, disse Ituralde. Meu senhor, disse o soldado, aproximando-se. Ele havia encontrado um esquadrão de soldados para atuar como guarda pessoal. Vamos investigar essa confusão, disse Ituralde. Ele saiu correndo da tenda dos doentes em direção ao palácio de Cordamora. A cidade estava um caos, grupos de saldianos e domanis correndo de um lado para o outro. Conel, demonstrando perspicácia, enviou um mensageiro para encontrar Ioeli. O palácio ficava ali perto, logo antes do portão da frente. Sua parede havia sido danificada pela explosão, mas o prédio ainda parecia saudável. Ituralde o usava como posto de comando. Homens esperariam encontrá-lo ali. Eles correram para dentro, Conel carregando a espada de Ituralde. O cinto havia sido cortado em algum momento. Eles subiram para o 3º andar e então correram para uma sacada que dava para a área destruída pela explosão. Como ele temera inicialmente, a cidade estava perdida. A faixa de muralha destruída estava sendo defendida por um grupo de defensores reunidos às pressas. Uma onda crescente de Trollocs jogava jangadas no fosso, alguns começando a avançar, seguidos por desvanecidos. Homens corriam pelas ruas, desorientados. Se tivesse tido mais tempo para se preparar, poderia ter resistido, como dissera Deep. Agora não. Leve, mas esta defesa tem sido um desastre atrás do outro. Reúna os Ashman, ordenou Ituralde. E qualquer um dos meus oficiais que encontrar. Organizaremos os homens em retirada pelos portais. Sim, meu senhor, disse Conel. Ituralde, não. Ioeli rompeu na sacada, com o uniforme sujo e rasgado. Você sobreviveu, disse Ituralde, aliviado. Excelente. Cara, sua cidade está perdida. Sinto muito. Traga seus homens conosco e nós podemos. Olha, disse Ioeli, puxando Ituralde para o lado da sacada e apontando para o leste. Uma espessa coluna de fumaça subia ao longe. Uma aldeia que os Trollocs haviam queimado. A fogueira de vigia, continuou Ioeli. Minha irmã viu a ajuda chegando. Precisamos ficar de pé até eles chegarem. Ituralde hesitou. Ioeli, disse ele suavemente,
Se uma força chegou, não pode ser grande o suficiente para deter esta horda de Trollocs. E isso supondo que não seja uma farsa. A cria das sombras já se mostrou esperta no passado. Dê-nos algumas horas, disse Ioeli. Proteja a cidade comigo e envie batedores por aqueles seus portais para ver se uma força realmente está chegando. Algumas horas, disse Ituralde. Com um buraco na parede. Estamos sobrecarregados, Ioeli. Por favor, implorou Ioeli. Você não é um daqueles que chamam de grande capitão? Mostre-me o que significa esse título, Lord Rodel Ituralde. Ituralde se virou, de volta para a parede quebrada. Atrás dele, na sala superior do palácio, ele podia ouvir seus oficiais se reunindo. A fila na parede estava se fragmentando. Não demoraria muito. Mostre-me o que isso significa. Talvez. Timote, você está aqui, berrou Ituralde. Um homem ruivo de casaco preto apareceu na sacada. Ele estaria no comando do Ashman agora que Deep havia caído. Aqui, Lord Ituralde. Reúnam seus homens, disse Ituralde com urgência. Assumam o comando daquela brecha e mandem os soldados recuarem. Quero que o Ashman proteja a brecha. Preciso de meia hora. Quero toda a energia de vocês, tudo o que vocês têm, para atacar aqueles Trollocs. Estão me ouvindo? Tudo o que vocês têm. Se conseguirem canalizar o suficiente para acender uma vela quando isso acabar, eu corto a pele de vocês. Senhor, disse o Ashman. Nossa retirada. Deixem Antail na tenda de cura, disse Ituralde. Ele pode fazer um portal grande o suficiente para o Ashman passar. Mas todos os outros, segurem a brecha. Timote saiu correndo. Ioeli, disse Ituralde, sua tarefa é reunir suas forças e impedi-los de invadir a cidade como... Ele fez uma pausa. Ele estava prestes a dizer, como se fosse o maldito Tarmon-Gaidon. Queime-me. Como se não houvesse ninguém no comando. Se quisermos resistir, precisaremos ser organizados e disciplinados. Preciso de 4 companhias de cavalaria formadas no pátio em 10 minutos. Dê as ordens. Sim, meu senhor, disse Ioeli, respondendo rapidamente. Ah, disse Ituralde, virando-se. Vou precisar de algumas carroças ou lenha, tantos barris de óleo quanto vocês conseguirem, e todos os feridos de qualquer exército que ainda possam correr, mas que tenham ferimentos no rosto ou no braço. Além disso, tragam-me qualquer pessoa na cidade que já tenha segurado um arco. Vamos! Quase uma hora depois, Ituralde estava de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, esperando. Ele havia saído da sacada para olhar pela janela, para não se expor, mas ainda tinha uma boa visão da luta. Do lado de fora do palácio, a linha Ashman finalmente enfraquecia. Eles lhe deram quase uma hora, repelindo onda após onda de Trollocs em uma impressionante demonstração de poder. Felizmente, os canalizadores inimigos não apareceram. Depois daquela demonstração de poder, esperava-se que estivessem esgotados e exaustos. Parecia o crepúsculo, com aquelas nuvens opressivas no alto e as massas de vultos escurecendo as encostas além da cidade. Os Trollocs, felizmente, não trouxeram escadas ou torres de cerco. Apenas onda após onda naquela brecha, incitados ao ataque pelo Mirdraal. Alguns dos homens de casaco preto já se afastavam mancando da brecha, parecendo exaustos. Os últimos lançaram uma rajada final de fogo e terra em erupção, e então seguiram seus companheiros. Deixaram a brecha completamente aberta e indefesa, como ordenado. Vamos, pensou Ituralde enquanto a fumaça se dissipava. Os Trollocs espiavam através da fumaça, escalando as carcaças daqueles que o Ashman havia matado. A cria das sombras galopava com cascos ou patas grossas. Alguns farejavam o ar. As ruas dentro da brecha estavam cheias de homens cuidadosamente posicionados, ensanguentados e feridos. Começaram a gritar quando os Trollocs entraram, correndo conforme as ordens. Provavelmente, nenhum medo era fingido. A cena parecia mais terrível agora que muitos dos prédios próximos estavam em chamas, como se tivessem sido causados pela explosão, com os telhados em chamas e a fumaça saindo das janelas. Os Trollocs não sabiam que os telhados de Ardósia haviam sido projetados para não queimar, e que as leis impediam que os prédios contivessem muita madeira. Ituralde prendeu a respiração. Os Trollocs se dispersaram, correndo para a cidade, uivando e rugindo, grupos se separando ao verem a oportunidade de saquear e massacrar. A porta atrás de Ituralde se abriu com força, e Ioeli entrou apressadamente. As últimas fileiras estão posicionadas. Está funcionando. Ituralde não respondeu. A prova estava lá embaixo.
Os Trollocs presumiram que a batalha estava vencida. O poder explosivo dos Ashamen tinha o ar de uma última resistência, e a cidade parecia estar em caos. Todos os Trollocs correram pelas ruas com evidente alegria. Até os Mirdraal que entraram pareciam à vontade. Os Trollocs evitaram os prédios em chamas e o palácio, que era murado. Eles avançaram para o interior da cidade, perseguindo soldados em fuga por uma ampla avenida na parte leste da cidade. Escombros cuidadosamente empilhados incentivaram a maioria deles a seguir por essa avenida. Você tem aspirações de ser general, capitão Yoeli? Ituralde perguntou suavemente. Minhas aspirações não são importantes, disse Yoeli. Mas um homem seria tolo se não tivesse esperança de aprender. Então preste atenção a esta lição, filho. Lá embaixo, as persianas das janelas dos prédios ao longo da avenida que os Trollocs haviam tomado se abriram. Arqueiros surgiram nas sacadas. Se você tiver a mínima impressão de estar fazendo o que seu inimigo espera, faça outra coisa. As flechas caíram e os Trollocs morreram. Grandes bestas que atiravam balas quase do tamanho de lanças miravam nos desvanecidos, e muitos podiam ser vistos cambaleando pela calçada, sem saber que já estavam mortos, enquanto dezenas de Trollocs ligados a eles caíam. Confusas e enfurecidas, as criaturas ainda vivas começaram a berrar e bater nas portas dos prédios cheios de arqueiros. Mas, ao fazê-lo, o trovão começou. Ruídos de cascos. A melhor cavalaria de Yoeli avançou pelas ruas, lanças em punho. Eles pisotearam os Trollocs, massacrando-os. A cidade tornou-se uma enorme emboscada. Ninguém poderia desejar vistas melhores do que aquelas construções, e as ruas eram largas o suficiente para permitir um ataque daqueles que conheciam o traçado. Os Trollocs passaram de urros de alegria a gritos de dor, e tropeçavam uns nos outros na pressa de escapar. Entraram no pátio pelo muro quebrado. Os cavaleiros saudianos seguiram, com os cascos e flancos molhados com o sangue tóxico dos caídos. Homens apareceram nas janelas dos prédios em chamas, os incêndios cuidadosamente criados em salas separadas, e começaram a disparar flechas no amplo pátio. Outros lançaram novas lanças para os cavaleiros, que, reequipados, alinharam-se e cavalgaram em direção aos Trollocs. As flechas pararam de cair e a cavalaria fez uma carga abrangente que atravessou o pátio. Centenas de Trollocs morreram. Talvez milhares. Aqueles que não morreram saíram da brecha. A maioria dos Mirdraal fugiu. Aqueles que não morreram foram alvos dos arqueiros. Matar um deles poderia matar dezenas de Trollocs ligados a eles. Os desvanecidos caíram, muitos deles lançando dezenas de flechas. Darei a ordem para nos unirmos e segurarmos a brecha novamente, disse Yoeli ansiosamente. Não, disse Ituralde. Mas lutar na brecha não nos adiantará nada, disse Ituralde. Dê ordens para os homens se deslocarem para prédios diferentes e para os arqueiros assumirem posições diferentes. Há armazéns ou outros prédios grandes que possam esconder os cavaleiros. Leve-os para lá, rápido. E então esperamos. Eles não serão pegos novamente. Não, disse Ituralde. Mas eles serão lentos e cautelosos. Se lutarmos de frente, perderemos. Se resistirmos, ganharmos tempo, venceremos. Essa é a única saída, Yoeli. Sobreviver até que a ajuda chegue. Se ela vier. Yoeli assentiu. Nossa próxima armadilha não matará tantos, disse Ituralde, mas os Trollocs são covardes no fundo. Saber que qualquer estrada pode se transformar repentinamente em uma armadilha mortal os fará hesitar, e nos dará mais tempo do que perder metade dos nossos homens segurando aquela muralha. Tudo bem, disse Yoeli. Ele hesitou. Mas isso não significa que eles estão nos antecipando? Esta fase do plano só funcionará porque eles esperam nossas emboscadas. Suponho que isso seja verdade. Então não deveríamos fazer algo diferente. Você disse que, se tivéssemos uma pista de que o inimigo sabe o que vamos fazer, deveríamos mudar os planos. Você está pensando demais nisso, filho. Vá fazer o que eu mandei. Sim, meu senhor. Ele saiu apressado. É por isso, pensou Ituralde, que eu jamais deveria ensinar táticas. Era difícil explicar aos alunos que havia uma regra que se sobrepunha a todas as outras. Sempre confie nos seus instintos. Os Trollocs ficariam com medo. Ele poderia usar isso. Usaria qualquer coisa que lhe dessem. Ele não gostava de pensar muito naquela regra, para não se prender ao fato de já tê-la violado. Porque todos os seus instintos gritavam que ele deveria ter abandonado aquela cidade horas atrás.